Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina de apicultura e meliponicultura. Os discentes o Emerson Miranda, eu, Gabriel Sattler, Gabriela Rodrigues, Marconi Sena, o docente Alan Andrade de Mesquita. Nós vamos apresentar uma cultura de abelha, uma espécie sem ferrão, e falar um pouco sobre sua origem, mercado, técnica de manejo e potencial produtivo. A abelha escolhida pelo grupo foi a Iraí. Vai passar. Bom, um pouco sobre a origem. Ela é oriunda da tribo indígena dos Trigonini, pertencente à família Apidae. Então, nós temos aí, quando nós separamos o nome dela, Ira significa abelha, mel, e rio. Na linguagem tupi, na linguagem indígena, traduzido como Rio do Mel, Rio Doce, abelha do Rio do Mel. É onde nós podemos encontrar ela aqui no Brasil. Ela é encontrada principalmente nas zonas tropicais, na região sul, principalmente no norte do Paraná, mas também pode ser encontrada na região nordeste. Passa. Um pouco sobre suas características. Ela é uma abelha, são abelhas mansas e sociáveis, formam colônias pequenas, de entre 2.000 a 3.000 abelhas. A princípio, o modo delas, aí, como vocês podem ver, o ninho é bem semelhante à abelha jataí. Pode passar. Um pouco sobre suas características. A entrada do ninho é curto e feito com cerume. Outra característica também bem marcante, e apesar pode ser confundível, né, com as abelhas jataí, porém as abelhas iraí também têm esse aspecto de formar a entrada do ninho dessa forma. Passa. Passa. O ninho. O ninho é fechado ao anoitecer e aberto ao amanhecer. Esse comportamento elas fazem em forma de defesa, que é para evitar a entrada de outros insetos no ninho. Então, todo dia, perto do anoitecer e ao amanhecer, elas fecham a entrada do ninho. Passa. Passa. Onde que a gente pode encontrar esses animais na natureza? Elas têm preferências por ocos de árvores e você pode encontrar elas também com ninhos formados em muros de pedras, blocos de cimentos ou tijolos vazados, mas a preferência mesmo são por ocos de árvores, até de indígenas, né? Passa. Um pouco sobre sua morfologia. São abelhas pequenas, com um tamanho médio aí de 4 milímetros de comprimento. A cor é preta, com pilosidades grisalhas, e tem as asas esfumaçadas. E como vocês podem ver aí no terço final da asa, é bem esfumaçado. Bom dia, boa noite, boa tarde. Vamos falar um pouco sobre o potencial produtivo da abelha iraí. Bom, ela, como o Gabriel tinha dito antes, ela produz uma grande quantidade de própolis e cera para a entrada e saída do ninho. Então, produzindo essa grande quantidade para a defesa, né, a questão em relação ao mel,
ela tem uma baixa produtividade, porém ela tem um mel de alta qualidade. Questão de a produção de mel anual dela, ela pode chegar a 8 quilos por ano devido à preferência de flores. Ela tem uma escolha de flores que elas vão utilizar para a produção do mel. Então, quando você pensar em fazer o manejo dessas abelhas, tem que buscar aí também se tem as flores de preferência, a florata de preferência da abelha. Seguindo sua forma de produção e suas especificidades, consegue fabricar néctares mais suaves e menos enjoativos. As outras abelhas de ferrão, elas produzem uma grande quantidade de mel. Então, em relação a essa, né? Porém, o mel das outras, vamos dizer que o gosto sempre será o mesmo. Mas da abelha Iraí, das abelhas sem ferrões, sempre vai ter esse gosto marcante, mais suave e menos enjoativo. O mel também é utilizado em receitas culinárias, remédios para gripes e resfriados. Para a produção do mel, elas buscam flores de preferência, por isso o sabor peculiar do mel, igual eu tinha dito antes. Boa tarde. Vou dar continuidade para contar sobre alguns valores de mercado e produção dessa abelha, reforçando um pouco sobre o que o Marcon falou. Como ele disse, as abelhas, geralmente as abelhas sem ferrão em geral, elas produzem quantidades menores ao longo do ano, de 1 a 10 quilos por ano, enquanto as abelhas com ferrões, ela pode produzir de 20 a 40 litros por ano, isso depende. E aí o que acontece? Porque elas são muito específicas, elas escolhem mais as suas flores para produzir todo esse mel. E em compensação, elas produzem quantidades menores, mas o valor de mercado do litro é muito alto para compensar essa produtividade menor, podendo chegar de um preço de um litro de mel a R$ 20 até R$ 150. Isso varia, né? Varia da espécie e tudo mais. O sabor também, como o Marcelo já disse, o sabor desse mel é bem diferenciado e geralmente há relatos de ele ser mais azedo mesmo. Tá. Aqui mostra comparar alguns preços, mostra alguns valores de compra para começar a produzir, a criar essas abelhas. Então, assim, dá para a gente concluir que o custo de investimento inicial é bem alto, né? Aqui só alguns valores exemplares de um site que mostra aí esses equipamentos para utilizar na criação, para começar na criação das abelhas e aí. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre o manejo no apiário das abelhas sem ferrão. No caso, aí pode passar. Tá. Vou ressaltar também algumas diferenças quanto à relação à utilização de abelhas com ferrão e sem ferrão. É muito comum na utilização de abelhas com ferrão o uso do macacão completo, né? Todo ele com botas de borracha, mas no caso das abelhas sem ferrão, no caso dele, não tem muita necessidade de usar todo esse equipamento. Apenas um véu já é o suficiente, já que quando elas se sentem ameaçadas, elas podem estar atacando a região dos olhos, nariz e orelhas.
mas elas não têm comportamento muito agressivo e também têm os ferrões atrofiados devido à evolução da espécie. Bom, também muito é comum o uso dos fumigadores. É um dos equipamentos também. Na criação de abelhas sem ferrão, não tem a necessidade do uso da fumaça, mas tem muitos que usam por deixá-las mais calmas durante o processo e também deixá-las mais calmas, né, para facilitar o manejo na hora de mexer no apiário. Pode passar. Bom, em relação a qual material que vai usar para fazer essa fumaça, se for utilizar o uso da fumaça. Procurar materiais que não possuem nenhum tipo de toxina, nenhum tipo de pigmentação na fumaça, tem que ser numa temperatura adequada. Pode fazer o uso de maravaia e de algumas folhas secas, mas sempre ressaltando que como elas são muito sensíveis, as abelhas com ferrão até são um pouco mais resistentes, mas as sem ferrão, porque a temperatura muito elevada está meio que queimando elas, né? E porque já que elas não têm tanta produtividade assim. Pode. Bom, e por que fazer a utilização? É justamente para torná-las mais calmas na hora do manuseio com as abelhas. Pode passar. Bom, esse é o formão que é utilizado no dia que você for manejar o apiário para mover os catilhos, né? Tirar uma tampa, mover uma tampa ou uma sobretampa, mover uma sobre ninho, né? As tampas do apiário. Pode passar. Aqui estão os equipamentos que são utilizados durante o manejo também, para a retirada da mentina melgueira, ou até mesmo com algum outro tipo de auxílio. Pode passar. Bom, os componentes para fazer a utilização, para fazer a produção de mel nas abelhas sem ferrão são os mesmos de a utilização para abelhas com ferrão. Você vai precisar de uma caixa, né? Claro. Aí tem os compartimentos, que são a tampa, a melgueira, né? O sobreninho, o ninho e o fundo. Em relação aos... Você vai tentar só a quantidade de melgueiras que você vai estar colocando, vai estar manuseando. Porque a produção delas não é tão elevada igual das abelhas com ferrão. Pode passar. Olá pessoal, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as revisões que vão estar ocorrendo durante o manejo lá das suas colônias, lá das suas colmeias, das suas abelhinhas. A Embrapa tem um manual e nele está prescrito que a revisão das colônias deve ser realizada a cada 30 dias. Porém, eles ressaltam o seguinte: em menor tempo se for necessário, ou seja, vai ser de acordo com o dia a dia do produtor, ele vai perceber quando que é o tempo ideal para realizar essas revisões e quando for fazer essas revisões, eles deixam bem claro que deve-se fazer a limpeza das caixas, retirando alguns insetos ou alguns bichos que vêm estar lá, fazer a limpeza certinho. Pode passar, por favor. E em questão do manejo dessas colônias, como vai ser o manejo em períodos de disponibilidade de alimento? Quando tem essa disponibilidade de alimento, que vai ser na época das floradas, é natural que as abelhas aumentem o seu índice de reprodução. Isso, então, o apicultor ele tem que ficar esperto para que com isso, ele tenha que colocar mais sobreninhos, no caso ali, para que aumente a produção e também ficar esperto em questão das melgueiras, né? Porque se está no período da disponibilidade de alimento, é normal que as abelhas vão produzir mais mel,
Então, às vezes ali, se não tiver dando, às vezes se tiver super lotado a questão das melgueiras ali, é interessante selecionar os novos castilhos, ou se não, ou colocar uma outra melgueira. E como vai ser o manejo desse apicultor quando tem períodos de escassez de alimento, ou seja, aqueles períodos que acaba a forada ali? O ideal ali, de acordo com o boletim da Embrapa, é reduzir as áreas dentro da sua colmeia. Ou seja, em questão de facilitar para as abelhas manter a temperatura e tal, eles falam que você reduzindo os espaços dentro da colmeia, já que não vai ter uma grande produção, já que não vai ter um alto índice de reprodução, o apicultor se atentar a esses manejos. E daí ele também pega lá e cita como que vai ser essa revisão, em questão de se às vezes não chegar a ter somente uma espécie de abelha, às vezes tiver outras espécies de abelhas, mesmo que esteja sem ferrão, e ficar esperto quanto a isso. Eles falam o seguinte, passa para mim fazer um favor, você vai lá no próximo slide. Aqui, ó. Aqui eles pegam esse quando tem a abelha heterogênea nas colônias, e se for algumas delas for muito forte, ele deve tomar cuidado para que essas abelhas não chameiem, ou seja, elas, às vezes a sua própria colmeia ali, ela não vai suportar a produção de abelhas que está tendo, ou seja, ela vai chamear, ela vai tentar atacar outras colmeias, e isso é um fato que não é muito legal. Então, eles pegam lá e citam o seguinte, às vezes quando você vai fazer essa divisão da sua colmeia, pegar umas duas, cita que pode pegar umas 2, 3 colmeias ali e começar a dividir para formar uma. E o fato interessante que eles falam é o seguinte, e quando você vai fazer essa divisão, você tem que se atentar à quantidade de machos que tem, a quantidade de zangão, que eles que vão cruzar, fertilizar a rainha, né? Ou seja, daí tem que ficar esperto com isso, e ele cita que quando você vai fazer essa divisão, você tem que colocar esse novo ninho, essa nova coisa aí, em um lugar que já tenha como é que eu posso falar para você? Um lugar que já tenha um cavalete ali que já era utilizado por outras abelhas. Por quê? Isso vai fazer com que quando você coloca ali, as abelhas, as operárias que estavam trabalhando, a hora que voltar, elas vão começar a popular aquele novo ninho. Isso vai fazer com que aumente os índices ali. Pode passar, fazendo por favor. E aqui em questão de alimentação aqui. Quando é necessário fornecer alimento? É claro que vai fornecer alimento quando acabar a época da frada ali, que as abelhas vão se sentir um pouco mais prejudicadas com a questão de alimento, vai cair a produção. Ali você vai entrar com alimento. E qual é o alimento mais indicado? O alimento mais indicado que todos aí temos aí, seja ela para abelha sem ferrão ou com ferrão, pode passar o Marconi, que é o próprio xarope, né, que é a diluição do açúcar em 50% de água. Ali tem os ingredientes ali, a gente faz na questão de 1 para 1, 1 litro de água para 1 quilo de açúcar. E tem ali o modo de preparo ali. No modo de preparo ali, você coloca a água ali para ferver uma panela com fogo ali. E a partir do momento que a água estiver fervendo, você vai acrescentando o açúcar e vai mexendo, vai diluindo ali naquela mistura ali. Você deixa, daí você pega, a partir do momento disso, você pega, tira do fogo, coloca ali para esfriar, e daí você coloca para fornecer lá para as colônias lá. Aí nesse caso é indicado aí um bebedouro de líquidos, né? E já começa uma mistura líquida, né? E ele cita lá que a quantidade que você deve colocar é fornecida, deve ser consumida em 24 horas. Isso também é um fato que já auxilia lá atrás, lá na questão das revisões, né? Porque, tipo assim, se você tá faltando comida e o alimento que você coloca será consumido em 24 horas, necessariamente no outro dia você vai ter que voltar para lá para ver como é que tá a questão do alimento. Isso vai variar muito. E por essas abelhas sem ferrões, elas ser mais, como é que eu vou falar, mais chata, mais exigente em questão do alimento, outro alimento que é indicado lá, segundo esse manual da Embrapa, é o próprio mel das abelhas, no caso, com ferrão, onde você vai diluindo eles em certas parcelas de água. Daí eles pegam e citam que até você acertar o ponto ideal de diluição, você vai indo fazendo, conforme você vai vendo que elas vão rejeitando, você vai acrescentando água. A partir do momento que chega num ponto certo ali,
que elas vão estabelecer o peso de consumo, aquilo ali que é a sua medida certinha, o correto. Beleza, vai passar aí. Bom, algumas vantagens e algumas não são desvantagens, são algumas dificuldades no processo de criação de abelhas sem ferrão. Bom, uma das primeiras vantagens é a fácil multiplicação do enxame, né? Como eu havia dito aí anteriormente, tendo enxame, você já consegue reproduzir bem. Podem ser criados junto às residências, devido não causar nenhum tipo de alergia pelo fato de não terem ferrão. O mel é muito mais valorizado do que o mel de abelhas com ferrão. É bem mais saboroso e mais odorífero. O mercado de mel dessas abelhas com certeza vai ser garantido, devido à grande busca por esse mel, por ser considerado muito bom para a saúde também. Algumas dificuldades que você pode encontrar na produção desse mel: de adquirir justamente os enxames, fazer a conservação do mel e preferência floral. Essas abelhas, elas têm uma característica que elas preferem alguns tipos específicos de flores para a produção do mel. Então você tem que ter no local que você vai produzir essas espécies de flores para fazer a produção. A enxameação é um pouco mais demorada comparada a outros tipos de abelhas, né? E também um número mínimo de enxames, já que, visto que a produção dela não é muito grande, para você fazer uma quantidade para venda, se você pretende vender, ou se é para comer próprio, você vai precisar de uma quantidade maior de enxames. Pode passar. Em relação aos inimigos naturais das abelhas sem ferrão, da ilha, por exemplo, tem os florídeos, que são da família Floridae, que são dípteros, né, que são moscas. Esses são os principais inimigos naturais delas. Aí tem as moscas essa espécie hermetia lucem, formigas, outras espécies de abelhas, mesmo como a que citou lá em cima, se a colônia for muito heterogênea, for forte, uma outra estiver fraca. E também tem que tomar cuidado com outras espécies como lagartixas, pássaros, aranhas, entre outros. Pode passar. Não, passa não. Volta aí, rapidão. Essa imagem aí representa o ataque de algumas formigas. No anterior, ele está circulado aí de vermelhinho. Campo anúncio. Pronto, pode passar. Bom, os florídeos, que são o principal inimigo, né, natural da Iraí, eles são atraídos pelo odor do pólen fermentado. E aí, com isso, eles são atraídos por esse cheiro e vão e atacam os ninhos, colocando suas costuras nos potes de pólen, nos paus de cria e até mesmo nas lixeiras. Pode passar. Para prevenir o ataque de florídeos, o produtor, ele primeiramente deve manter as colônias fortes, como a gente já explicou lá em cima. Durante o manejo, ele deve tomar cuidado para não danificar os potes de pólen e células de cria. E também, se tiver alguns potes de pólen abertos e danificados, remover, porque isso também acaba atraindo essas moscas. Essa imagem que está é uma imagem de larvas de moscas e lama produzida nos potes de alimentos favos de cria. Então, assim, quando tiver um que for atacado, é necessário realizar uma limpeza, remover tudo e queimando todo o pote de polo e de tudo que está infectado por essas moscas. Pode passar. Aí, nessas imagens, só mostram alguns tipos de armadilhas para tentar prevenir também. Essa primeira armadilha, essa primeira figura,
são um pequeno pote que tem álcool, você pode colocar vinagre também, e aí você fura a tampinha para colocar uma passagem apenas dos príncipes, não das abelhas. E aí é uma atração, eles vão se sentir atraídos pelas colmeias, né, pelos clavos ali, os ninhos, e aí eles caem no potinho e morrem. A outra imagem fala sobre a moça soldado negro, é a fêmea da Hermete Eructis. Essa mosca aí, ela aproveita nos ninhos e nas melgueiras e faz a sua costura. E qualquer outro tipo de ventilação. E aí recomenda-se, às vezes, até tapar, vedar, né, com fita PEP e tomar bastante cuidado no manejo. Então, o próximo... Pode passar o próximo. Aí é só mais uma prevenção que contra outros insetos, outros parasitas, pássaros, por exemplo, que é colocou um funil na entrada, porque na hora que elas estão saindo e entrando no ninho, eles também atacando nesse momento. Aí é um funil aí para proteção. E também é recomendado o uso de óleo queimado no protetor e vai acabar também vai expulsando a ação, né? Usar até cupim de madeira e também prestar atenção de colocar os cavaletes acima de cerca de 50 centímetros do chão para auxiliar na proteção deles e de outros predadores. Óleo queimado, graxa também, tudo é um grande protetor e eficiente para evitar estrago. Passar graxa nos pés dos cavaletes. Pode passar. Então, o que a gente queria falar era isso. Falar um pouco sobre a produção e as características da abelha aí. E obrigada a todos pela atenção. Bom, gente, só reforçando aqui o finalzinho aqui, que a apicultura, ela tem se tornado uma atividade de renda extra, que é uma atividade econômica ali que, chegando no finalzinho do mês ali, com o preço dos mel, tem um dinheirinho a mais no bolso do produtor, e como é uma atividade que não demanda de muito tempo, ou seja, pode ser realizada no finalzinho de tarde, no final de semana, e os manejos ali bem intercalados, isso faz com que é uma renda, na verdade. E sem falar também na importância da qualidade do mel, né? Na questão de saúde, né? Que o mel, ele auxilia no sistema imunológico das pessoas. É isso que nós temos para falar. Obrigado, hein?